Hello, hello, tchau. Independente de onde você tá me vendo, muito obrigada por você estar aqui comigo nesse primeiro vídeo do canal. Você que é muito importante. Eu tô começando agora, então, muito obrigada. O tema do vídeo de hoje é quem eu sou começa agora. Mas o melhor vai ficar no final, então vou contar para você um pouquinho da minha história. Tá? Eu sou engenheira química, me chamo Daiana Regina, sou especialista em desenvolvimento pessoal e PNL, e o meu objetivo aqui no canal é ajudar você a reprogramar a sua mente para o sucesso. Então, se você se interessou pelo tema, curte o vídeo, se inscreve e um combinado. Se você não gostar, descurte. Se não achar que não precisa ver mais meus vídeos, tudo bem. Mas se você gostar, você vai se inscrever no canal e vai encaminhar para um amigo, ok? Toda segunda-feira vai ter vídeo novo aqui no canal e eu conto com você. Gente, eu tenho 36 anos, né? Nasci em 1986 e durante 35 anos eu morei em Vila Velha, Espírito Santo, né? Nasci em uma família de classe baixa e ali eu fiquei durante 35 anos. Vou contar aqui para vocês alguns dos meus erros, dos meus fracassos, dos meus sucessos, para que você entenda quem eu fui e qual foi a grande transformação da minha vida nesses últimos meses. Vídeo para você que tá chegando aqui agora, que não me segue nas redes sociais, tá aqui na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais para que você possa também me acompanhar por lá, tá? Aqui vai ser um vídeo por semana, toda segunda-feira vai ter vídeo novo no canal, mas eu vou estar sempre postando alguma coisa lá nas redes sociais. Então, vem comigo. Gente, 36 anos de história, 35 anos no Brasil e um ano aqui fora do Brasil. Eu vou contar para vocês, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu, tá? Aprenda com os meus erros. E esse é o objetivo do canal. Eu vou contar alguns erros que eu cometi na minha vida e como que foi a minha transformação para que você possa aprender com os meus erros e não precise passar por tudo para errar também, ok? Então, vamos lá. Nasci em Vila Velha, Espírito Santo. Ali eu morei durante 35 anos. Tive uma adolescência normal, né? Como criança, brincava e tudo. Eu era de família de classe baixa, então estudava escola pública. eh, Nunca, graças a Deus, passei necessidade, mas passava vontade sim de algumas coisas. Não podia ter, né, muitas coisas que eu queria como jovem adolescente, mas nunca passei necessidade. Graças aos meus pais, ao esforço deles, nunca passei necessidade. E aí, aos 15 anos, né, veio esse grande sonho. Tá? Mais ou menos quando eu tinha uns 15 anos que eu tive esse grande sonho de sair do Brasil. Eu queria conhecer, ir além, né? Conhecer o mundo aí. E isso começou a despertar em mim na época da adolescência. E uma primeira coisa que eu testei, que eu achei que podia me levar a esse sonho, era ser modelo. Tentei aos 15 anos, fui, testei, cheguei a fazer alguns projetos, cheguei a sair no jornal, eh, fazer alguns desfiles, mas ali fazendo aquilo eu não senti que eu ia conseguir ter sucesso com aquilo e achei que não era para mim e desisti. Abandonei, fui estudar como qualquer outro adolescente, estudar para o pré-vestibular. Mais uma vez assim perdida, não tinha muita noção, não sabia o que eu ia fazer e tentava a comunicação social, porque tinha, né, muito a ver ali com como tinha sido modelo naquela época. Pensava assim, eu poderia ser jornalista, eu poderia ser alguma coisa na área de comunicação. Gostava, sempre gostei muito de conversar, tinha muitos amigos. E apesar de ser uma boa aluna, eu nunca fui aquela nerd que ficava excluída, sempre tive bom relacionamento com os meus amigos. E aí vai ser isso, vai ser comunicação social. Tentei o pré-vestibular vários anos e não passava, vários anos e não passava. Paralelamente, comecei a trabalhar, né? Jovem, queria passear, queria viajar, queria comprar minhas roupas e precisava de dinheiro. Então, paralelamente, tentando para vestibular, comecei a trabalhar. E trabalho de quem não tem nenhum estudo nada é geralmente comércio, né? Então, comecei a trabalhar no comércio, onde ali eu
Fiquei por, acho que 2018, 2008, isso foi em 2008 onde eu saí do comércio. Então, eu fiquei ali uns 3 anos tentando, né, é, consegui sim o que eu queria, passeava, me divertia, comprava minhas coisas, tinha meus pais que me sustentavam, né, o básico eu tinha em casa, então meu dinheiro era para mim fazer minhas coisas. E aí, eu decidi em 2018 que eu não iria mais ser vendedora. Eu não gostei dessa experiência, não é o que eu quero. Eu quero ter uma profissão. E aí fui avaliar, estudar, né? Quais as profissões que estavam no mercado. Foi onde eu comecei a ver a questão do IFES, né? Que era um curso onde tinha os cursos técnicos. E aí lá, olhando o que eu poderia fazer, eu me identifiquei com o curso de técnico em química. Eu falei, é isso, técnico em química. Eu sempre fui boa em matemática, em física, em química também. Eu falei assim, acho que eu vou me dar bem nessa área. Então, eu larguei tudo, tive que largar tudo mesmo, tive que parar de trabalhar, porque o curso técnico, o primeiro ano era durante o dia, né, à tarde, eu lembro que eu estudava à tarde, e depois de um ano que passava para a noite, onde a gente já poderia trabalhar e fazer estágio. Mas então, tive que largar tudo, mas eu falei, não, eu vou mudar de profissão, porque eu não quero mais ser vendedora, e passei, mudei. Consegui até um trabalho lá para não ficar totalmente sem trabalho dentro do IFES, consegui um trabalho lá de ajudante na coordenação, de técnico de segurança, não era na minha coordenação de química, mas aprendi muito e gostei muito e estava ali, né, já fazendo contatos e foi onde eu vi também a questão da indústria, né? Eu falei assim, estava na área certa, porque eu gostava daquilo ali, daquele tema, daquele assunto, e fui fazendo o meu curso. Realmente é isso, né? Eu já tinha 18 anos e veio aquela vontade, eu tenho que começar a trabalhar. Quero meu dinheiro, quero poder sair, quero poder passear. Foi onde eu comecei a trabalhar. E aí eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, né? Trabalhava no comércio. E foi ali durante uns 3 anos, né? Trabalhando, estudando. Eu não me identifiquei com a área, né? Hum, Mais uma vez eu senti que aquilo ali não era pra mim, não era o que eu queria fazer pro resto da minha vida, assim. Eu falei assim, não é essa profissão que eu quero. E aí eu estudando, né, olhando, pensando, conversando com os professores do cursinho, eu vi a oportunidade do IFES, que era onde tinha os cursos técnicos. Falei, é isso, já que eu não consigo passar na UFES, eu vou pro IFES. E foi onde eu decidi realmente, em 6 meses, eu estudei o que eu não estudei em 3 anos, gente. Eu realmente foquei. Eu deixava de sair, eu deixava de fazer muita coisa para me poder estudar. E foi eh, ali que eu consegui passar no IFES. Eu passei em quarto lugar. Poderia passar em qualquer curso que eu escolhesse. Eu tinha nota para fazer o curso que eu escolhesse, mas eu escolhi o curso técnico em Química, que foi onde eu achei que eu tinha mais afinidade, né? Foi por afinidade e por eu testar e saber que eu não queria trabalhar no comércio, falei, eu vou para a indústria. Então, fiz o técnico em Química com o objetivo de ir para a indústria e sair da área comercial. Eu disse no início do vídeo, o objetivo aqui também é que você aprenda com os meus erros. E aqui tá um grande erro que eu cometia. Eu queria passar no vestibular, mas eu não me dedicava somente àquilo. Foi um técnico em química que eu decidi, na hora que eu decidi que eu ia fazer realmente aquilo, eu parei de fazer as outras coisas, né? Quase não saía mais, eu só estudava, porque eu precisava passar no curso técnico. Então, a decisão, ela inclui corte. Por isso é tão difícil. Quando você decide fazer alguma coisa, isso é muito difícil, porque você tem que deixar outras coisas para trás, né? Um grande aprendizado é que você pode ter várias coisas, mas você não consegue ter tudo ao mesmo tempo. E naquele momento eu tive que decidir. Eu decidi estudar e focar. Estudei como se eu nunca tivesse estudado nos outros anos. E aí foi onde eu atingi o meu objetivo. Passei no curso, muito bem colocada, em quarto lugar, né? Tinha nota para passar em qualquer curso.
E tá aí o primeiro aprendizado. A decisão, ela é difícil porque ela tem corte. Decisão é você cortar. Então você precisa cortar algumas coisas para ter outras. E esse é o primeiro grande aprendizado, tá? Então, anota aí. Decidir é cortar, é deixar algo para trás. Mas se você quer realmente, você consegue. Passado, iniciado aí meu curso técnico em Química, tá, gente? Foram 2 anos de curso. Um ano eu estudei durante o dia e um ano à noite. Então, no primeiro ano, eu ajudava ali na coordenadoria de segurança do trabalho, não tinha um trabalho em empresa, né, por conta do horário, fazia algumas horinhas só para ter o meu dinheiro mesmo, onde eu poderia comprar minhas coisinhas, que eu poderia estar me sustentando ali, ter, né, a minha juventude nesse período. E depois, no segundo ano, eu já consegui um estágio, onde uma grande empresa, né, na área ambiental. E ali eu comecei a estagiar e ver realmente o que, que era o técnico em química, né? Eu fazia análise, eu fazia aquilo. E foi onde eu conheci também grandes engenheiros, que foram exemplo para mim, inspiração. E eu falei, é isso. Eu não quero parar no técnico, eu quero também ser engenheira química. Quero ser uma profissional respeitada de sucesso. E também, claro, estava mais compatível com o meu sonho, porque se eu quero sair do Brasil, eu preciso de algo mais, né? E aí ali eu vi a minha supervisora sendo transferida, eu vi pessoas que viajavam, que tinham outra realidade, que era o que eu queria para mim. Então, bora lá fazer engenharia. Terminei o meu curso técnico e um outro ponto paralelamente ao curso técnico foi a primeira coisa que eu pensei antes de ser engenheira foi de abrir a minha empresa, né? Eu falei assim, eu tinha que ser empreendedora, porque no empreendedorismo, sim, eu vou ter minha liberdade, vou ter como sair e viajar e ali. Só que eu não levei isso à frente porque como que eu ia abrir uma empresa sendo que eu não tinha dinheiro? Então eu não quis nem pensar em levar essa hipótese, né? Essa possibilidade adiante. Eu lembro que eu até comentava com alguns amigos que eu ia ter minha empresa, e o nome da minha empresa ia ter sonho, né? Eu era de uma equipe lá, um grupo de oração onde a gente conversava e tudo, e eu falava isso, não, a minha empresa vai se chamar Sonho. E aí o sonho voltou para a realidade, né? Caí na realidade, falei assim, como que eu vou abrir empresa sem dinheiro? Então, deletei essa hipótese da minha vida e fui seguindo a minha carreira de engenharia, né? Terminei o técnico, 6 meses depois comecei a engenharia química. Mais uma fase, né? Engenharia química. Tinha ali meus 23 anos e jovem, 23 anos, só queria saber de sair, de curtir, né? Tinha voltado aí nesses últimos 6 meses que eu não estava estudando a voltar àquela vida de sair sempre. E aquilo, o primeiro semestre da faculdade foi um desastre. Eu não focava, eu queria sair, eu trabalhava durante o dia, queria sair, queria estudar, ou seja, eu queria fazer tudo, não fazia nada. Cadê a decisão? Tinha vindo só no papel para fazer a inscrição. E aí no final do semestre eu quase reprovei, eu tive que estudar muito. Aí no final do semestre eu fui me dedicar a estudar para prova de recuperação, né? E fui ali que eu percebi que eu falei, assim, tá tudo errado, que engenheira que eu vou ser desse jeito, né? Então eu mudei minha postura e comecei a estudar de fato, de forma séria, sair menos, saía não deixava totalmente, não, ainda era jovem, mas eu sabia que eu não poderia fazer como eu fiz no primeiro semestre e mudei a minha rotina porque eu decidi que eu ia ser engenheira e que eu não ia ficar muitos anos ali. Eu queria fazer em 5 anos, eu não podia fazer em menos porque eu trabalhava durante o dia, então eu falei assim, não vou colocar uma meta que eu não consiga alcançar. Tá aí um outro ponto, um outro aprendizado. Muitas vezes a gente não consegue atingir os nossos objetivos porque nós colocamos uma meta muito grande, onde a gente precisa de muita energia e provavelmente a gente não tem aquela energia toda para fazer.
Então, não adiantava eu falar que eu ia fazer uma engenharia em 4 anos e meio, sendo que eu trabalhava o dia inteiro, não tinha tempo para estudar, então eu não tinha como recuperar o tempo perdido. Pronto. E ali eu decidi fazer da melhor forma. Deixei muitas coisas para trás para conseguir, né, trabalhar, estudar e formar nos 5 anos. Eu tive que ter a decisão do que eu realmente queria e ali minha vida mudou. Eu realmente voltei para o trilho e fiz a minha faculdade de engenharia química. Segui, 2016, terminei a minha faculdade. Em 5 anos, formei com a minha turma e agora sou engenheira. E aí? O que mudou? Eu continuava no mesmo emprego e não é fácil, não é assim. Terminei, formei, amanhã estou trabalhando como engenheira. A gente sabe que não é assim que funciona. E aquilo, como eu estava atrasada, né? Eu já ia fazer 30 anos, aquilo me incomodava. Eu falei, não, eu preciso fazer algo mais. Foi onde eu me candidatei no mestrado, no IFES, no UFRJ, isso foi na UFRJ que eu candidatei ao mestrado, e passei. Falei assim, é isso, vou fazer o mestrado, vou me especializar para eu conseguir estar no mercado de trabalho mais rápido, como engenheira. E aí, pedi conta do serviço, larguei tudo. E nesse meio termo, antes que eu viajasse para o Rio, eu recebi um e-mail. Eu recebi um e-mail da faculdade falando que as bolsas para o mestrado que eu tinha me candidatado tinham sido suspensas. Naquele ano, aquelas bolsas não seriam disponibilizadas. Poderia fazer o mestrado, mas eu não teria bolsa. Como que eu ia para o Rio sem dinheiro, sem bolsa? Eu não tinha me planejado para isso. Tá aqui um outro erro, gente. A gente tem vontade de fazer as coisas, mas a gente não se planeja para isso, né? E isso foi um grande erro em vários pontos da minha vida. Eu errei por não planejar e não consegui fazer o que eu queria por falta de planejamento. Final das contas, não fui para o Rio. Voltei, já estava desempregada, achando que ia para o Rio. Voltei a procurar trabalho, né? Voltei a procurar trabalho como técnica em química, como engenheira, mas engenheira sem experiência nenhuma, você não conseguia, né, já entrar como engenheira no mercado de trabalho. Foi onde eu comecei como técnica numa grande empresa, uma multinacional francesa, onde tinha um cliente no Espírito Santo, e eu fui conseguir uma vaga nessa empresa. Então, como técnica, comecei de novo como técnica, mas com a grande chance de crescimento. E foi ali que eu comecei a minha nova jornada. Então, ao invés de ir para o Rio, consegui esse emprego e comecei numa grande empresa aí, como técnica em química ainda, mas já visando o crescimento pessoal profissional, sabendo que eu poderia ali crescer e me tornar uma engenheira, que era o meu grande objetivo ali para realizar o meu sonho, né? E eu já tinha 30 anos, já não era mais aquela menina, tinha o aprendizado das outras empresas, então eu fiz diferente, eu fui aprendendo com os meus erros e fazendo diferente, onde eu me dediquei ali o máximo. Esses 5 anos, fiquei 5 anos nessa empresa, onde eu consegui desenvolver uma carreira, eu saí de técnico a supervisora, porque eu me dediquei, eu fazia sempre o meu melhor e eu comecei a estudar paralelamente a isso. Em 2018, eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, que era para mim crescer pessoalmente e profissionalmente. Eu queria melhorar. Então, foi onde eu conheci o desenvolvimento pessoal na minha vida, em 2018, e comecei a aplicar em mim. E foi onde eu comecei a ter mais resultado. Aqui a gente bate o desespero, né? Bateu o desespero, eu já tenho 30 anos e já passei dos 30 e agora não tenho nada. E eu via meus amigos já formados, já bem na carreira, outros com a sua empresa e aquilo ali foi me angustiando. Eu falei assim, gente, eu já passei dos 30 e não tô onde eu queria. Não tô fazendo, ainda não cheguei lá, tava no comecinho. E aí comecei a tirar para tudo quanto é lado, né? Fui fazer aqui o tal do plano B, né? Foi onde em 2018, né, depois que eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, eu também fui
abrir a minha empresa. Eu fiz um curso de doces, de bolo, e abri a minha empresa e falei assim, é isso, vou ser empreendedora agora. E eu trabalhava na empresa e chegava e fazia meus doces. E aquilo ali fiquei durante mais de um ano, né? 2019 foi o ano que eu casei, então eu usava isso como marketing, né? Que eu vendia os doces para o meu casamento, para ter esse marketing. E fiz ali todos os meus doces do meu casamento, fui eu que fiz com a ajuda das minhas madrinhas. E aquilo, paralelo ao meu trabalho, não fazia nenhum nem outro bem feito, né? Aquela velha aprendizado que eu esqueci no ano de 2019, que era me dedicar e decidir o que eu realmente ia fazer. Eu não tinha decisão nenhuma. Eu nem era uma boa profissional e nem era uma boa empresária, porque eu tentava os dois e de qualquer jeito, não tinha um bom planejamento. Comecei muito mal de novo, errei no planejamento, não planejei, não fiz um plano de negócio e tinha tudo para dar errado, né? 2020, depois que eu casei, veio a pandemia. Belo presente de casado, né? Veio aí a pandemia em 2020, onde eu fui mais. Como que eu posso dizer? Eu tive que me dedicar mais à minha empresa, porque o trabalho ficou mais difícil, né? Muita restrição, muita mudança, a gente trabalhando em home office, tendo que ter os resultados. E aqueles primeiros meses de pandemia foi muito difícil. Pandemia, né, a gente perdeu muitas pessoas que a gente gostava, teve muitos aprendizados aí com a pandemia. Foi um momento muito difícil para todos nós. E aí veio, aos pouquinhos eu fui parando, em 2020 eu fui parando de fazer doce, porque veio a insegurança, né? Falei, nossa, tanta gente fechando, tanta gente quebrando por conta da pandemia no comércio. E eu ali era muito pequena, né? Fazia ainda os doces em casa, não tinha minha empresa, grande empresa, e fui parando aos poucos, porque eu precisava da minha segurança, que era o meu trabalho, né? No meu CLT, onde eu tinha uma segurança maior. Então eu fui parando de fazer os doces e, consequentemente, o que aconteceu? Fui melhorando no meu trabalho, porque eu decidi novamente apenas uma coisa. E ali em 2020 foi onde eu ganhei cursos, comecei a fazer cursos pela empresa e fui me desenvolvendo, tive uma promoção, onde eu consegui ter responsabilidades ainda maior, ainda não era onde eu queria estar, mas eu já tinha, né, mais responsabilidades, e estava no caminho certo para chegar onde eu queria. Então, fui me dedicando, voltei a estudar desenvolvimento pessoal pela empresa e por mim, né, particular, onde comecei a estudar tudo isso. E fui ali melhorando. Em 2021, eu consegui o que eu realmente queria, que era me tornar supervisora, que era enfim, um cargo de nível superior, onde eu não era engenheira no cargo, mas era um cargo de engenheiro, né? Onde eu me tornei supervisora, né? E pude aí realizar, já estava pertinho de realizar o meu sonho. Só que eu vi que mesmo sendo supervisora, ainda assim estava muito distante daquele sonho de viajar, porque até que eu fosse transferida, ia ser uma longa história, né? Até que eu conseguisse ser transferida, e mesmo que eu não fosse transferida, quanto maior o cargo, né, maior a responsabilidade, seria difícil eu ter férias mais de um mês para poder viajar, como eu queria conhecer outros países. Eu falei assim, e foi onde eu decidi, com meu esposo, em 2021, a gente decidiu que a gente ia vir para a Europa. E aí a gente começou a planejar, né? Já começamos a ver como que a gente ia fazer. Eu comecei a olhar para onde a gente ia. Eu já tinha minha cidadania, mas ele ainda não. Então, a gente decidiu ir para a cidade onde ele tinha a família dele, onde ele poderia tirar a cidadania dele. E aí fomos iniciando esse planejamento. Que mais uma vez, gente, eu sou
totalmente executora. E eu demorei muito para perceber isso, que planejar não era o meu forte, então eu sempre errei minha vida toda em planejamento, porque eu não sou uma planejadora. Mas agora eu vejo que se eu não sou uma planejadora, eu preciso trabalhar melhor isso. Então, conhecer o perfil de, o perfil comportamental ajudou a eu entender as outras pessoas e a me entender melhor e o porquê que meus planejamentos, tudo da minha vida, dava errado. Para 2022. 2022 foi onde a gente decidiu realmente que a gente ia vir. Falou, não, esse ano a gente vai. Eu comecei a olhar os apartamentos, para onde a gente ia. O planejamento, meia boca, era vender o carro e esse valor do carro a gente ia começar aqui até que a gente pudesse organizar financeiramente aqui no país, né? Então a gente não tinha dinheiro, não tinha se planejado a vida toda para isso e tínhamos um carro, então a gente pensou, a gente vende o carro e começa tudo de novo na Itália, né? Que foi onde a gente decidiu ir. Só que nesse meio termo, a gente recebeu a visita dele, da família dele, que morava já na Itália, né? Onde ele ia fazer a cidadania. E eles fizeram um convite: não, não precisa de vocês alugarem um espaço, né? Tantas pessoas já fizeram isso lá na nossa casa, a gente já ajudou tantas pessoas a tirarem a cidadania, vocês podem ir para lá e, de lá a gente vai ajudar vocês nesse início. Né? Sou muito grata a todos eles, muito obrigada. Mas eu acabei errando novamente, eu e minha esposa, claro, né? Que a gente errou junto nesse planejamento. Por quê? Já que a gente vai ter o apoio deles, a gente não precisa vender o carro, vamos logo. E aí aquele planejamento não foi cumprido. A gente pulou a etapa do planejamento, que era vender o carro, ter o dinheiro para poder vir com mais segurança. E aí viemos de qualquer jeito, com o meu dinheiro da rescisão, o dinheirinho que a gente tinha, e veio. Só que, gente, a gente estava vindo para a Itália, para a Europa. O euro, ele vale 5 vezes mais que o real. Então a gente, assim, o dinheiro que a gente trouxe não era nada. E a gente achando que estava na Europa, estava de férias, né? Como sempre fizemos tudo errado, um planejamento errado, curtindo, curtindo, passeando, como se a gente estivesse de férias. E é claro que o dinheiro acabou rápido, né? O dinheiro acabou muito rápido e eu tive que pegar mais dinheiro emprestado. Eu fiz um empréstimo para continuar aqui, não desisti de ir embora e aí fui me afundando. Estourei cartão de crédito e virou aquela bagunça, né? Financeiramente eu fiquei muito desestruturada no começo aqui por conta disso. Demorei aí 3 meses para concluir o meu processo de estar aqui legalmente. Eu achava que por eu ter cidadania já estava tudo certo, mas foi outro erro, grande erro. Demorei mais de 2 meses para poder legalizar minha situação aqui e poder começar a trabalhar. Comecei a trabalhar em agosto e aí já tinha todo aquele débito, né? Que eu não consegui, virou aquela bola de neve e foi indo. Comecei a trabalhar em agosto e em qualquer coisa. Foi o primeiro que apareceu e ali eu comecei sem nem escolher, porque eu precisava de trabalhar para me continuar aqui. Acabou as férias, comecei a trabalhar, falei, agora eu consigo trabalhar e me manter aqui, então vai começar a dar certo. Só que aquilo que eu disse lá atrás, né? Decisão é corte. E essa decisão de vir para fora foi muito dura comigo, porque eu nunca tinha ficado longe da minha família tanto tempo, então para mim 3 meses ele já estava muito grande essa distância, sabe? Isso foi uma das maiores dificuldades para mim no início, porque eu tava, tava com muita saudade mesmo. E aí aquilo foi aumentando e tinha saudade de casa, tinha um trabalho que eu não
avaliei, não foi um trabalho que eu escolhi, foi o primeiro que eu consegui porque eu precisava trabalhar. E aí tinha toda a questão emocional, né? Eu e meu esposo, ele ainda estava tirando o processo de cidadania dele, então aquele emocional foi gerando muito estresse. A gente brigava muito, eu chorava muito e foi começando a bater o desespero. O que eu vim fazer aqui? Gente, eu larguei, eu tava numa profissão, eu tava muito bem, e aí aquilo eu não me identificava com o trabalho que eu fazia. Era um trabalho simples, tá? Numa empresa de abelhamento, mas eu não me identificava com aquilo, né? Eu ficava pensando, o que eu tô fazendo aqui? Eu lembrava da minha história, de tudo que eu tinha lutado, de tudo que eu já tinha conseguido. E aquilo começou a bater uma mistura, né, de emoções ali, de ansiedade com arrependimento. Eu chorava muito. Meu esposo estressado não tinha paciência. Foi onde a gente teve uma briga muito feia, uma das primeiras vezes que eu achei a gente muito distante. E foi onde eu pensei até em me separar pela primeira vez. E aí, nesse sentimento ruim de briga e tudo, eu falei, eu desisti. Isso não é pra mim, não sei onde eu tava com a cabeça. Isso era realmente um sonho. E eu vou voltar pra minha realidade. E aí eu comecei a pesquisar em setembro. Eu vi que iam abrir vagas na empresa onde eu trabalhava e me inscrevi nas vagas. Em setembro comecei o processo seletivo. Seria para começar em novembro. E eu falei assim, eu vou voltar. Eu vou desistir de tudo e vou voltar, né? Eu estava muito bem na minha carreira, lá eu vou conseguir me desenvolver, vou ficar perto da minha família. E foi onde eu falei com meu esposo, falei, não sei se você vai ou não, mas eu fiz, tô concorrendo um processo seletivo para me voltar. Nessa ansiedade, né, esperando se eu ia passar ou não no processo seletivo, eu comecei a olhar as passagens, olhar, ver preço, eu tinha dinheiro para comprar, já tinha visto tudo certinho e tava aí naquele sentimento, né? Esperando, eu tinha quase certeza que eu ia ser chamada, mas certeza a gente nunca tem, né? E aí eu fiquei naquela ansiedade, esperando o resultado e pensando, e aí aquilo me bateu assim. Eu demorei 35 anos para conseguir realizar meu sonho. E eu ia desistir em 4 meses, aí aquilo me bateu assim. Falei, emprego eu posso trocar, do mesmo jeito que eu trocava de emprego no Brasil. Se eu não conseguir me adaptar na empresa, eu troco. E aí aquilo eu conversei com meu esposo, ele não queria voltar, e se eu voltasse, eu ia voltar sozinha, eu ia estar decidindo também me separar. E assim, aquilo pesou assim pra mim. Será que realmente eu quero desistir de tudo agora? E aí eu falei assim, não, eu vou dar um prazo, né? E eu pensei bem, vou dar um prazo de 1 ano. Se em 1 ano eu não tiver segura, não tiver decidida, eu não tiver me estabilizado, eu volto para casa e continuo a minha vida. Eu vou tentar um outro emprego e não vou conseguir. E aí, nesse meio termo, eles me ligaram, falando que eu tinha sido aprovado no processo seletivo, que a vaga era minha, que eu podia voltar. E aí eu recusei na mesma hora. Falei, olha, eu pensei bem, avaliei e eu não vou voltar, não tô mais disponível, eu vou continuar na Itália, não tô voltando mais pro Brasil, né, que eu falei que eu ia voltar em novembro, mas eu decidi não voltar. E claro que o salário também falou mais alto, porque o que eu recebi aqui era maior do que eles tinham me oferecido também, isso também pesou. Então toda decisão você avalia, né, qual os prós e os contras, o que é melhor, o que não é. E aí eu decidi, eu falei, não, agora tem um prazo. Eu vou botar o prazo de 1 ano. Nesse 1 ano, se eu não me estabilizar, eu volto pro Brasil. E aí, com muita dificuldade, né? Continuamos ali, mas conversei com meu esposo, a gente, né, fez as pazes. Todo casal tem brigas, mas assim, e passou.
aquele momento de vontade de voltar passou. Só que eu continuava chorando de saudade, isso era normal. Eu falei, eu acho que com o tempo vai passar. E aí esperava, né, que ia passar essa saudade. Saudade passou? Não, eu continuo com muita saudade, mas eu consegui aprender com isso e foi uma escolha, foi o que eu decidi e eu não tenho como trazer todo mundo, toda a minha família para vir morar comigo aqui fora e eu escolhi realizar esse sonho de ficar aqui, então eu tenho que conviver com a saudade e não poder ver eles todos os dias. E foi em dezembro, no Natal, que eu revi toda essa história e eu comecei a pensar em tudo que eu fiz de errado. E, né, geralmente a gente faz isso no Ano Novo, mas eu fiz no Natal. Eu fui para a igreja sozinha e meu esposo estava trabalhando, né, não foi comigo. E lá eu fiz toda essa análise. Chorei muito, chorei muito e falei: não, 2023 vai ser diferente. Eu vou agir de fato diferente. E eu coloquei isso na minha cabeça. Apesar de fragilizada, né, de estar com o emocional abalado, eu falei assim: 2023 vai ser um ano diferente e eu vou começar a fazer diferente com tudo que eu aprendi. Em 2023, né, chegou o ano da transformação, onde eu, né, já estava me preparando para toda mudança. Uma coisa que eu não comentei antes é que lá na época que eu era modelo, vocês viram a foto, eu era muito magrela, muito, muito, muito magrela. E era a vantagem que eu pensei era ser modelo. Quando eu desisti de ser modelo, eu comecei a fazer uma dieta para engordar, porque eu achava que aquele monte de osso, eu não gostava, achava esquisito. Fiz uma dieta para engordar, tomei vitamina e tudo. E aí eu peguei um pouquinho, uns quilos a mais e cheguei ali aos 68 e ficava entre 68 e 70, que era o que eu me sentia bem. Eu gostava, eu era magra, mas não muito magrela, e estava me sentindo bem ali. E aquilo, né, foi passando, o tempo foi passando, e depois que eu casei, a gente fala muito assim, a gente casa e engorda. Mas eu agora consigo entender, não é o seu casamento que te engorda, é porque você muda os seus hábitos, e isso que te engorda, você passa a fazer hábitos diferentes, e aquilo acaba tendo o resultado que é engordar, tá? Eu não vou falar muito hoje sobre isso com vocês, é só porque isso foi muito importante, foi o primeiro estalo, onde o primeiro passo, né, de onde eu comecei foi o emagrecimento. Na próxima semana eu vou fazer um vídeo só sobre o emagrecimento, do início ao fim, mas é só para contar para vocês aqui o quanto isso foi importante, né? E em janeiro, depois de ter decidido que ia fazer tudo diferente, eu tava ali no meu limite, eu não me sentia bem. É, não tem o problema de ser gordo ou ser magro, não é o problema é se você se vê daquele jeito, se você se sente bem assim. E eu não tava me sentindo bem, eu já tava sentindo que as roupas estavam apertadas e tinha com aquela angústia, aqueles monte de problema emocional. Eu tava comendo muito doce e aquilo eu andava com doce escondido na bolsa, comia muito, muito doce. Tomava muito sorvete, né? Que eu amo sorvete, tomava muito sorvete, enfim. E eu enchi a cara no doce, tava realmente acima do meu peso. E em janeiro eu pesei 86 quilos. Foi assim o máximo que eu tinha chegado. E um colega de trabalho italiano chegou pra mim e perguntou se eu tava extinta. Porque depois que eu tinha começado a trabalhar, eu tinha engordado, né? Ele perguntou se eu tava grávida, gente. E aquilo, assim, foi um choque pra mim, assim. Na hora eu falei, cara, que cara estúpido. Que cara, não sei o quê. Hoje eu mando uma mensagem aí agradecendo, né? Não posso falar o nome dele aqui, mas eu mandei pra uma amiga agradecer, porque foi o primeiro estalo. Onde eu falei assim, gente, tá aí, cadê a mudança, né? Já é janeiro, eu falei que ia fazer tudo diferente e tô aqui, parecendo uma grávida. É... E não era isso que eu queria, tá? Aí foi que eu falei, não, eu vou emagrecer. Agora eu vou emagrecer ou eu vou emagrecer. E comecei a buscar, né? Comecei a fazer algumas coisas de dieta que eu já sabia e tudo, só que eu falei que eu ia fazer diferente. E eu cansei de fazer dieta, eu ficava entre engordava e emagrecia, engordava e emagrecia. Cheguei até chegar no fundo do poço e eu não tinha mais vontade de fazer tudo que eu fazia antes. Eu queria
mudar, assim, realmente o meu estilo de vida para que eu pudesse emagrecer de forma a continuar como eu estou hoje, né, magra, né? Já se passaram aí 9 meses, já consegui atingir o meu resultado, né? Como eu compartilhei hoje com vocês no Instagram. Mas a intenção é que eu fui buscar aquilo. Eu falei, não, hoje, agora vai ser diferente. Eu vou emagrecer de vez. Eu não vou mais ficar de dietinha maluca, nem nada disso. Comecei a estudar. Comecei a ler livro, comecei a pesquisar e fiz vários estudos. E, e aquilo que, né, a gente sabe, é, todo mundo acha que sabe, que a alimentação é 80%, né? Eles falam aí, não sei quantos por cento, do seu emagrecimento e 20% é atividade física. Eu discordo, tá? A gente não fiz nenhum estudo quanto a isso, mas eu discordo num ponto. Se você não estiver bem psicologicamente, você não vai conseguir nem se alimentar bem e nem fazer exercício. Então, da onde entra o seu psicológico? Então, programar sua mente, reprogramar sua mente para o emagrecimento é a primeira coisa. E eu, sem saber sobre programação, eu ainda não tinha estudado, né, feito o curso de reprogramação neurolinguística, não sabia nada de programação, é, e fui começando a reprogramar minha mente com os meus hábitos. E ali eu fui estudando, não posso aqui, né, até pedir autorização, não pedi autorização do meu mentor aí do emagrecimento, então não vou mencionar ele aqui, mas eu tive mentor e vários, na verdade, não só um mentor, vários mentores, onde nutricionistas que eu fui lendo, fui seguindo e fui buscando para mim emagrecer de vez e ser uma pessoa mais saudável. E isso eu comecei, né? Fazendo da minha forma, do meu jeito e foi aí que eu decidi que ia ser diferente dessa vez. Só que logo quando eu decidi isso tudo, em fevereiro, eu tive uma crise de ansiedade muito grande, onde eu fiquei 3 dias de atestado, né? Eu tive uma crise onde eu só chorava e eu não queria levantar da cama, mas eu falei assim, eu prometi ser diferente. Então eu fui atrás, falei com minha esposa, eu preciso ir no médico, eu fui no médico, busquei ajuda e consegui aí, né, a médica me passou um remédio que eu não tomei. Não aconselho isso, tá, gente? Mas, assim, eu já tinha passado por isso na época da faculdade, já tinha tido uma crise parecida, tinha tomado remédio e eu vi que o remédio não era só o remédio que curava. Tá? Então, eu falei assim: eu vou buscar outras alternativas, não vou ficar só no remédio. Deixei o remédio compradinho e falei assim: se eu tiver outra crise, eu tomo remédio, mas eu vou tentar primeiro os outros passos. E aí fui, fiz acompanhamento com psicólogo, fiz sessão, né, ali individual. Ela me encaminhou para um grupo de apoio e tava ali já me tratando e tava me sentindo melhor sem o remédio, então optei por não tomar o remédio, porque eu já estava bem. Mas consciente que se eu tivesse outra crise, eu ia ter que voltar a tomar o remédio. E foi aí, em fevereiro, que começou a surgir a possibilidade de vir para a Alemanha, né? Em março, eu e meu esposo, a gente chegou a conversar sobre isso, sobre, né, morar, sair da Itália, vir para a Alemanha. E a cidadania dele já tinha ficado pronta, né? Ficou pronta em fevereiro. E aí a gente estava cogitando essa hipótese. No final de março, eu tive a, a certeza, né? Que eu ia, tive a proposta, né? A pessoa que eu ia trabalhar aqui na Alemanha ligou para os amigos que tinham me indicado e falou: olha, a vaga surgiu, a vaga. Na época a vaga não estava aberta, então a gente não tinha conseguido a vaga, mas um casal tinha desistido e falou: a vaga pode ser de vocês, se vocês quiserem. E aí a gente conversando, né, no final de março ali, início de abril, e decidimos vir para a Alemanha. Eu não estava satisfeito com o meu trabalho, ele estava começando, né, tinha acabado, a cidadania dele tinha acabado de ficar pronta, então ele estava começando os trabalhos lá, não tinha um contrato indeterminado ainda, foi fácil da gente fazer essa alteração. E decidimos aí, final de março, na Páscoa, depois da Páscoa a gente já veio, foi 15 dias para eu pedir conta, para fazer tudo, e a gente decidiu vir para a Alemanha.
Alemanha, né? Abril, chegamos aqui 18 de abril. E foi tudo novo, muito bom, né? Eu não tava gostando lá do emprego. O melhor dia foi o dia que eu fui lá e falei que eu ia sair. Com 15 dias a gente resolveu tudo, eu e minha esposa, e viemos pra Alemanha. Muito empolgada, né? Só que eu ia trabalhar numa gelateria, gente. Eu vim para trabalhar numa gelateria, estava no meio de um processo de emagrecimento. Aquilo, eu já tinha perdido bastante peso, mas ainda não estava no objetivo final, não tinha chegado. Meu objetivo era inicialmente 15 quilos e depois eu vou contar para vocês direitinho essa parte. Mas aí eu vi que eu estava começando a ganhar peso de novo. Falei assim, não, decidi, voltei, consegui focar e consegui não tomar gelato e outras coisas aí na minha alimentação que eu consegui ajustar, que não estava legal. E voltei a emagrecer. Resumindo, decidi e não voltei atrás, né? Vocês já entenderam que como a decisão faz parte do processo, é foco e disciplina. E aí foi vendo isso, eu comecei também aqui na Alemanha reacompanhar um amigo de muito tempo, conheci ele na época que eu fazia IFES. Ele era engenheiro, né? Tava fazendo engenharia, ele cursava engenharia e eu cursava o técnico no IFES. E aí depois ele se especializou em produtividade. Hoje ele está morando aqui em Portugal. Tem um instituto onde ele trabalha, né? Ele é especialista em produtividade comportamental. E eu comecei a ver os vídeos dele e aquilo me marcou muito, porque eu comecei a olhar para dentro de mim, o que eu realmente queria, né? Agradeço aí, Laércio, eu posso citar o nome dele porque eu já pedi autorização, tá, gente? Então, obrigada aí, amigo, por todo esse apoio que você tá me dando. E foi ali naquelas lives que ele dava, eu saía da gelateria, chegava lá e assistia aquelas lives. Eu tenho a primeira folha do meu caderno aqui, é um resumo de uma live que ele fez, onde era sobre autoconhecimento. E aí eu comecei a me perguntar, né? O que eu realmente queria, onde eu realmente queria estar, o que eu realmente queria fazer. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei assim, eu não quero estar numa gelateria. Só que eu também não quero ser engenheira, gente. Nunca foi meu sonho ser engenheira. Então, assim, por mais que eu tinha um processo em andamento, eu tava pesquisando como validar o meu diploma aqui, não era isso que eu queria. E aí eu falei assim, eu não posso fazer isso. E aí aquilo foi aquela confusão na minha mente e continuando trabalhando na gelateria, né? Conversei com meu esposo, a gente já estava programando, né? Quando fechasse a gelateria, a gente ia para o Brasil. E o ano que vem a gente voltava para a Alemanha e eu ia entrar com o processo para validação do meu diploma aqui. Só que não era o que eu queria e aí aquilo estava me angustiando. Foi onde eu conheci um outro mentor. Eu já tinha ouvido falar de marketing digital há muito tempo, né? Desde 2019, quando eu tinha aquela loucura aí de tirar para tudo quanto é lado, uma das coisas foi comprar um curso que eu não fiz. Então, por isso que eu nem citei lá anteriormente, porque na época eu nem tinha olhado muito para isso, não via isso para mim, né? E aí eu vi lá o curso do Renan e falei assim, o método Stark é isso que eu vou fazer. E entrei pro curso. Eu falei assim, não, eu vou trabalhar para mim. Agora eu decidi que assim, eu não vou voltar a ser engenheira, eu vou trabalhar para mim. Mas eu ainda não tinha muito bem definido qual era o meu propósito, qual era o meu nicho de trabalho. E isso, mas comecei a fazer o curso, né? Isso, comecei a fazer o curso. Meu esposo trocou de gelateria, não se adaptou onde a gente estava, veio para outra cidade e eu fiquei sozinha lá durante os 15 dias cumprindo o aviso. E durante esses 15 dias eu me dediquei no curso, fazendo curso, fazendo curso. E isso foi me mudando. E aí aquilo eu falei assim, é realmente o que eu vou fazer agora. Só que assim, o Renan é top no que ele faz, mas não é o mesmo nicho do meu. Eu sentia que aquilo não era o meu nicho, sabe? E aí foi onde eu voltei a estudar o desenvolvimento pessoal e descobri a técnica de PNL, né? E eu não pedi autorização do meu professor para falar o nome dele aqui, então não posso falar. Só citei os dois porque tenho autorização deles para falar. E aí comecei a estudar PNL. Foi onde eu falei assim, esse é meu nicho. Eu consegui definir o meu propósito, que é ajudar as pessoas a reprogramarem sua mente, porque eu consegui entender que tudo que eu tinha feito foi uma reprogramação.
Eu estava vivendo já aquela reprogramação e não sabia. Agora eu sei. E eu faço isso de propósito. E foi onde eu mudei radicalmente, consegui chegar no meu objetivo final, tá? Postei ontem, no primeiro de outubro, era a minha meta já tá com o meu peso que eu queria, que era 68 quilos, mas não foi, como eu disse para vocês, não foi só o peso que mudou, tá? Eu mudei a minha vida. Eu sei que hoje eu consigo programar a minha mente para o que eu quero fazer. E tudo o que passou, tudo que eu contei para vocês, não importa, porque quem eu sou começa agora. E aí aquilo eu comecei a me transformar, comecei a fazer o curso, comecei a aplicar as técnicas em mim e falei assim, eu não quero que isso fique só em mim, eu quero expandir isso. Então eu comecei a treinar com as minhas amigas. Obrigada, amigas, mas futuramente aí, a gente ainda não terminou o processo, quando a gente terminar o processo, elas vão falar aqui, se identificar como que foi esse processo de reprogramação. E aí eu comecei a treinar nas minhas amigas. E quando eu fui treinando nas minhas amigas, eu falei assim, gente, é isso. Assistir o vídeo até o final, agora tem um presente, tá? Eu vou até a próxima segunda, os, eu vou sortear 10 pessoas que vão ganhar uma sessão de reprogramação gratuita, tá? Então, se você quer concorrer a essa sessão, você vai no post do meu Instagram, marca um amigo e fala eu quero. Eu quero reprogramar minha mente. O que você quer, mas você tem que escrever a palavra eu quero. Então, se você realmente quer, vai lá, curte a programação, marca um amigo e segunda-feira eu vou sortear 10 pessoas para ganhar essa sessão, tá? Muito obrigada pela sua companhia, por você estar aqui comigo no canal. Lembra de acionar o sininho aí, de se inscrever, porque toda segunda-feira vai ter vídeo novo no canal. Como eu disse, o próximo vai ser o meu emagrecimento, mas vão ter várias coisas. E toda semana eu vou estar trazendo um tema aqui para reprogramar a sua mente para o sucesso. O sucesso é aquilo que você deseja e você pode alcançar. Se você quiser, você pode alcançar. Basta você reprogramar a sua mente para o sucesso. E vem comigo. Muito obrigada.